Fala turma, tudo bem com vocês? Cauê aqui para mais um vídeo de análise que eu sei que vocês gostam. Eu vou mostrar para vocês duas operações que eu fiz ontem na sessão de Nova York. Hoje é terça-feira, essas operações foram feitas ontem na segunda-feira. Eu já fiz operações hoje, então já operei a sessão de Londres, mas vou falar das operações que eu fiz ontem. Por quê? Porque foi um racional interessante. Eu consigo passar alguns insights para vocês importantes, dicas valiosas de como você tem que se comportar tanto na preparação, de que você não precisa ser muito agressivo no tamanho da sua mão para poder ter bons resultados. Eu estou operando conta pequena também, então eu pego contas maiores e eu pego conta pequena também. E eu sempre bato muito nessa tecla, né? Que você precisa estruturar bem as suas operações, ser fiel aos seus estudos e ser paciente. Então esse vídeo ele tá recheado de dicas. Então fica até o final que você vai pegar bastante conteúdo legal para você aplicar no seu dia a dia. Já deixa o like, verifica a sua inscrição e vamos embora. Turma, a gente vai falar aqui do ativo Nasdaq. E deixa eu limpar aqui os estudos especificamente do dia de ontem. Não vou entrar em replay nem nada. Eu acho que dá pra gente fazer uma dinâmica interessante. E ontem foi um dia especial, né? Um dia diferente. Porque no final de semana a gente teve um evento que teoricamente a gente teria uma mexida muito forte com os mercados, né? Foi o ataque dos Estados Unidos ao Irã e a gente fechou o final de semana com essa vela aqui, né? Na sexta-feira. A gente está próximo de uma região de topo importante. Hoje o cenário mudou, tá? Porque ontem no final da noite, né? Pouco antes da abertura dos futuros, o Donald Trump anunciou que o cessar-fogo, né? Então teve um cessar-fogo, mas eu tinha essa região aqui como uma região importante de trava do preço, tá vendo? E era onde o preço tinha travado na semana passada. Na sexta-feira ele recuou. Eu tinha um fechamento importante no S&P na sexta-feira, mesmo sendo uma região de suporte, a gente tinha fechado quase acionando um pivô. Então eu tinha um viés vendedor no dia de ontem. E aí é que entra o ponto, tá? Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo especificamente nesse dia. Como é que foi o dia de ontem? A gente teve um dia forte de alta, certo? E os meus trades todos foram na venda. Por quê? Porque o meu estudo prévio, a minha análise, o racional que eu tinha para fazer as operações eram na venda. Ah, mas você não muda? Cara, se você se preparou, fez o seu estudo de mercado, você fez o seu mapeamento antes de começar a trabalhar e você entendeu que as melhores oportunidades ela está na venda, eu comentei isso na sala, né? A gente teria duas opções. Se o mercado passasse dos pontos em que ele iria caracterizar uma alta ali forte, né? Eu talvez não iria fazer nada, iria ficar de fora no dia e ia deixar para ser comprador no dia de hoje. Não iria me preocupar em comprar ontem. Então ontem eu priorizei trabalhar nas vendas e aí eu vou mostrar para vocês aqui o racional. Ontem no semanal eu tinha essa fotografia, né? O mercado perdendo força aqui, ó. Na verdade assim, não é que ele tá perdendo força, ele tá agredindo a região. Então a gente sabe que ele tá brigado. Não tem como você saber quem vai ganhar uma briga. A gente tenta antecipar o movimento. Mas eu tô numa região de topo. Não é região de topo? É normal que o preço sinta essa região. Ele vai romper, óbvio, uma hora rompe, mas é normal que ele sente a região. Então eu tinha esse ponto para trabalhar. Se eu pegasse aqui, ó, essa máxima aqui do semanal da semana passada com essa mínima, eu tinha essa região aqui, ó, tá, como ponto de trava. Lógico que vai estar maior que ainda porque eu tô gravando esse vídeo na terça-feira. Ontem fui dormir cedo, não deu para gravar ontem. Então, era esse racional que eu tinha como primeiro ponto de parada do preço. Aqui no gráfico de 4 horas, vocês vão conseguir entender bem. E aqui foi onde o mercado abriu no dia de ontem, exatamente aqui nessa região. Então, ele abriu pegando essas mínimas aqui num ponto de suporte. Eu já tinha uma ideia de que ele poderia subir, mesmo assim eu continuei filtrando e buscando os meus melhores pontos de venda. Então o principal ponto que eu tinha inicialmente era essa região aqui, ó, tá? Esse ponto aqui de trava. Quando eu vou para o gráfico de uma hora, ó, na sexta-feira o mercado tentou levar essa região, volta para baixo, tá vendo? E aí se eu pego também essa região aqui, ó, de sexta e a mínima
de ontem, de segunda, aqui também eu tinha uma confluência, eu tinha retração de 61,8. Então essa era a minha primeira região chave para trabalhar na ponta vendedora. Quando eu diminuo aqui para os 5 minutos, exatamente aqui nesse ponto, chegou na minha região chave, deixou um candle gatilho. Aqui foi na hora da sessão de Londres. Eu fiz operações de vendas aqui, peguei essas vendas e conduzi o preço até esse ponto, mas eu não vou falar das operações de Londres, tá? Vou falar das operações de Nova York. Como eu sempre falo para vocês, FIBO ela é parâmetro para entrada e para saída. Você nunca vai brigar com a perna contrária, tá? Principalmente se ela for macro. Então eu tinha duas pernadas para olhar aqui. Essa perna, se eu puxar aqui, ó, vocês vão ver que o preço cravou a 61 exatamente aqui nessa pernada de Londres. Então aqui é obrigatório você ter sua saída se você faz essa venda, tá? Então isso aqui é o gráfico de 5 minutos. Você entende que você vai sempre buscar movimentos longos? Com o micro aqui você consegue fazer dinheiro. E aqui eu tinha, ó, essa região de fundo e tal. E se eu puxar aqui, ó, essa região toda, vocês vão ver que era o principal ponto de parada caso esse mercado fosse subir. Então se eu fosse comprador, eu teria que comprar aqui, mas eu não era comprador. Então se eu sou comprador, esse é o melhor ponto de compra, correto? E olha o que ele faz quando ele bate lá. Bum, sobe e arrebenta tudo. Mas eu não era comprador. Eu tinha mais um ponto de trava, que era as máximas das sessões. Então o mercado sempre vai trabalhar com máximas e mínimas das sessões. Entrando em Nova York, quando o mercado chegou em Nova York, a gente estava aqui nessa região. Aqui o preço fez uma linha de tendência, tá vendo? Aqui, ó, nessa região. Você vê que ele não deixa o preço passar dessas máximas. Quando chegou em Nova York, eu estava exatamente aqui nesse ponto no pré-mercado. Se eu pego todo esse movimento aqui, onde eu estava, exatamente na retração de 61 da perna de baixo. O que o mercado fez? O mercado vem, toca uma vez, toca duas vezes, deixa um candle gatilho aqui, quebra essa estrutura, faz um topo duplo aqui em cima da região, perdendo força, que era uma região importante. Eu fiz uma operação na abertura, nos primeiros candles da abertura. Para sair onde? Na mínima de Londres. Aqui eu tinha a mínima de Londres, tá? Eu vou deixar um trecho da operação na tela, então vocês vão ver que quando o mercado chega na mínima de Londres, o que eu faço? Eu não deixo o alvo pregado lá, eu espero ele romper, e aí se ele perde força, eu vou e escoro o stop atrás da mínima de Londres, que era exatamente já onde eu queria sair, e encerro essa operação, tá vendo? Então belo de um trade aí já na abertura, exatamente essa movimentação aqui. Então máximas e mínimas de sessões, máxima de Londres, mínima de Londres, mínima de Nova York, e vocês vão ver lá na frente que o preço trava, vai fazer preço, tá, rapaziada? Não tem como. E aí o mercado volta a subir. Eu continuo com a minha expectativa na venda, certo? E aqui o que acontece? A gente vem e leva a máxima de Londres, tá vendo? E aqui eu tinha a retração de 61 macro e a 78, né, que é uma retração que eu uso, tava mais aqui em cima. O preço vem e já começa a falhar aqui. Lembra do stop de sexta-feira, o trade de sexta-feira, que foi esse aqui, ó? Esse trade aqui, então é óbvio que vão defender essa região, é óbvio que o preço não vai subir direto. Sim, lógico, não gosto de falar óbvio, mas é claro, né? Óbvio que assim, vai ter defesa nessas regiões. E se eu estou procurando venda, eu quero a falha do preço. Então, máxima de Londres, o preço leva, não consegue desenvolver. Se ele for subir, ele tem que voltar para corrigir. Se eu sou vendedor, eu já vou buscar venda nos melhores pontos. Eu tinha aqui essa região importante em tempos gráficos maiores. Era uma região em que eu já estava monitorando, onde o preço estava batendo. Aqui nesse ponto, tá vendo? É uma região de suporte forte lá atrás. No tempo gráfico de 1 hora,
a gente tinha ainda o ponto de retração desse movimento e você vê que a vela de uma hora ela já começa a voltar para fechar abaixo. Nos 5 minutos, o que a gente faz? Isso aqui na sala de operações, tá? A gente tem o preço, monta uma estrutura aqui, ó, tá vendo? Ele perde essa estrutura, volta para testar e a gente começa a ter um ponto de apoio, né? Um ponto de stop nessa operação, tá vendo? Então a gente pega uma operação mais ou menos aqui nesse ponto, com stop aqui, mais ou menos aqui que a gente pegou, e a gente busca de alvo a mínima de Nova York. A gente faz esse trade aqui. As duas operações eu fiz em contas pequenas e contas maiores. Se você operou com um micro contrato e fez essas duas operações, você fez um lucro aí de $600 nessas duas operações com um micro contrato. Se você operou com 2, você fez 1.200, enfim, se operou com mais, você fez mais valores. E esse é um assunto que eu quero abordar, né? Se você não precisa se preocupar em alavancar muito, porque quando você alavanca muito, o seu risco ele também é muito. Você precisa se preocupar em pegar boas operações com bons movimentos, em que o seu risco ele é pequeno e o seu lucro ele é grande. Então se você arrisca ali de repente $50, $70, mas você está buscando um alvo de 200, 300, 400, você minimiza muito o seu risco semanal, mensal, você começa a ter lucro no longo prazo. Agora o que eu vejo muito é, a pessoa quer entrar muito alavancado para fazer lucro rápido e sair rápido. Mas aí você acaba às vezes entrando em qualquer lugar. Se você vai pegar o trade bom na região chave, beleza, você sai rápido, mas ainda assim eu acho arriscado, porque é um trade que também pode dar stop. Vai acontecer, então prioriza sempre em minimizar o seu risco máximo e potencializar o seu ganho ao máximo, porque você vai conseguir ter bons resultados no longo prazo. Esse é um ponto. O outro ponto, galera, e isso é muito importante, seja fiel ao seu estudo, seja fiel ao que você estudou, ao que você se preparou e ao que você estava programado para fazer no dia. Senão você cai nas armadilhas do mercado. O outro ponto, opera regiões chave. Não fica fazendo trades em meio do caminho. Por exemplo, aqui, vou vender aqui porque eu acho que ele está caindo, trocou polaridade aqui. E aí eu vou pegar uma vendinha aqui e vou colocar o stop aqui em cima. Aqui, ó, deixa eu marcar para ficar evidente. Aí você vende aqui, ó, a mínima desse candle, coloca o stop aqui porque você demorou para entrar e tal. Aí o preço vai e te estopa e depois cai. Você não vendeu a região chave, você foi ansioso, você quis vender antes, entendeu? Então, não faça operações de meio do caminho. Mas eu não peguei na hora. Então não pega. Um exemplo aqui, ó, você vai fazer uma operação aqui, aí o preço vai lá, te violina e volta. Não pega. Espera uma próxima oportunidade. Opera a região chave, a região que você tem macro ali para fazer as suas operações. Espera o preço estruturar um stop, porque é onde você vai conseguir se posicionar e deixar o preço correr. Esse trade aqui, ó, a gente estava na sala na hora que a gente pegou, eu entrei na operação, quando a operação estava mais ou menos aqui, eu saí da sala, fui levar o meu filho para a piscina, que hoje era dia de piscina dele, deixei o trade aberto. Quando eu saí da piscina, o pessoal já estava tudo comemorando o gain lá no grupo, e aí eu vi que o preço tinha pago. Você não precisa ficar... Entendeu o que eu tô querendo dizer? Pega o trade bem estruturado, deixa o seu stop, seu take, seu alvo certinho lá, deixa o trade andar, deixa o preço trabalhar. Se eu fosse comprador, onde seriam os pontos chaves das compras? Tá vendo? Que eu já tinha os pontos chaves. Se eu fosse comprador, eu teria feito compras aqui embaixo. Ó, as compras aqui nessas regiões seriam as melhores compras
com stop aqui embaixo, ó. Ah, e por que você não fez? Porque eu não era comprador, mas de fato as compras foram melhores até, né? Andaram mais. Mas olha os movimentos que eu peguei na venda, mesmo estando na contramão do dia. Mas dentro da análise que eu tinha, era um movimento para baixo. O mercado tentou, você vê que ele congestionou aqui, ele tentou fazer esse movimento de baixo, mas subiu. E para hoje, se hoje a minha análise é de compra, é outra história, entendeu? Aí eu já vou trabalhar nas compras. Você começou a trabalhar, você está fiel ao seu estudo, você é comprador no dia, você definiu seus pontos-chave. Então, se você toma stop naquela região, não adianta você ficar tentando, porque vamos supor que eu sou vendedor, certo? Sou vendedor do preço, e aí eu fiz a minha venda aqui, nesse ponto, e eu tomei stop. Não adianta eu querer ser comprador agora. Ai meu Deus, acho que o preço vai subir, vou virar comprador agora. Não adianta eu querer ser comprador agora. Até teria dado certo agora, né? Mas porque ele já tinha ido lá embaixo. Mas a probabilidade de você tomar stop é muito grande. Por quê? Porque você já perdeu o ponto da compra. Então quando você toma stop na venda ou toma stop na compra, não queira virar a mão, porque você já perdeu o time da operação contrária, entendeu? Se eu tô vendendo aqui, olha onde é o ponto da compra. Não adianta eu querer, entendeu? Virar a mão ali. Você vai. Por isso que eu sempre falo, né? Esse é assunto de mentoria. Tomou stop, sai da tela, dá meia horinha, depois você volta, porque não adianta você querer clicar logo em seguida, é besteira, a não ser que às vezes você toma uma violinada, entende que foi uma violinada e você vai entrar na mesma mão ali porque você entendeu que você posicionou o seu stop errado, alguma coisa, e vai na mesma direção. É mais ou menos às vezes o que eu faço quando eu entro em duas operações, mas fora isso, cara, não, mano. Não adianta você querer virar a mão, você vai ter problemas. Então, primeiro passo, faz um estudo decente, um estudo bem preparado, seja fiel ao seu estudo. Segundo passo, você não precisa operar com a mão grande. Defina bem os seus takes, os seus pontos de entradas, os seus stops e deixa o preço andar, beleza? Deixa o preço andar. Terceiro passo, estopou, sai fora. Sai, porque se você está com um stop curto, pequeno, por um alvo longo, se você tomar stop hoje, amanhã, só que depois de amanhã você pega um take bom, você entende como a conta fecha? Então você não precisa ser ansioso. Eu falo muito isso, né, na sala. Faz amizade com a ansiedade. Fala para ela deixar você trabalhar hoje. Não fica ansioso. Quanto mais você aprende a fazer esse tipo de operações, que são as operações mais estruturadas, operações mais longas, não ficar querendo ser scalp e tal, você vai tendo uma qualidade de vida melhor, uma qualidade mental melhor. Deixa o preço andar, rapaziada. 2, 3 trades no máximo, assim, 3 estourando, mas você vai fazer 2 trades no dia. Se você vai operar mais sessões, tudo bem, mas você vai operar só Nova York ali, 2 trades no dia, vai operar só Londres, 2 trades no dia, e o mercado americano ele te dá essa possibilidade, né, de encaixar o seu horário. Então você não consegue operar Nova York, opera Londres. O Londres é um trade só, na minha visão. Não consegue operar Londres, opera Tóquio. Mesma coisa, um trade só. Nova York você consegue tirar 2 a 3. Mas aí vai querer operar todas as sessões? Não faz sentido, entendeu? A não ser que você tenha margem, um número maior de contas e tenha uma estratégia para isso. Fora isso, não. Tá bom, galera? Então eu espero que vocês tenham entendido, tenham pego os insights aí. Um vídeo diferente, um vídeo que eu gosto de trazer quando a análise é complexa. Eu sempre gosto de trazer aqui para vocês. Porque o dia a dia é isso, entendeu? O tempo de tela ele vai te trazendo isso. Nem todo trade vai ser tranquilo, vai ser fácil. Nem sempre você vai pegar aquele trade ali maravilhoso, lindo, tudo certinho. Nem sempre vai estar tudo lindo do jeito que você queria. Vai ter dia que vai te dar um pouco mais de trabalho. Você vai ter que pensar um pouquinho mais. E o mercado é isso aí, galera. É alta performance, eu falo sempre. Tá bom? Então é isso. Não esquece de deixar o like aí, se inscreve no canal se você não for inscrito. Não se esquece também que no dia 7 agora eu vou abrir uma nova turma, dando acesso à sala de operações. Então se você quiser participar, se juntar ao nosso time e aprender a fazer esse tipo de operações, clica no link, entra no grupo já para garantir sua vaga, entrar na lista de espera. As vagas são limitadas, então não perde tempo. Valeu, até o próximo.